Olá, seja bem-vindo à aula de Paradigmas de Linguagem de Programação. Hoje nós vamos falar sobre Lazy ou Delayed Evaluation with Thanks, Memoization, Dynamic Static Typing e Strong e Weak Typing em suas diferenças. Vai ser uma aula focada bastante em exemplos práticos para que vocês possam entender o conceito básico de cada tema. Serão utilizadas linguagens Rect, C e Python. E é isso, vamos começar. Olá, vamos falar agora sobre Lazy Evaluation with Thanks. Lazy Evaluation também é conhecida como Delayed Evaluation. Delayed, no inglês, significa atrasar. Então, por definição, Lazy Evaluation é atrasar operações. Ela utiliza thanks, que são funções anônimas utilizadas especificamente para o Lazy Evaluation. Falando assim, fica um pouco difícil de entender, então vamos olhar esse exemplo. A gente tem aqui o exemplo do material, que é o seguinte. A gente tem uma if bad e um factorial wrong. Factorial wrong vai ser chamado recursivamente infinitas vezes. Ele está errado. Por quê? Quando a gente chama, por exemplo, fatorial de 8, a gente vai ter aqui o primeiro argumento da função, que seria o x. É esse aqui que eu selecionei. Vai calcular 8 é igual a 0? Não, vai mandar falso aqui para o x. A gente vai ter o 1, já vai calcular o valor de 1, que é 1 mesmo. Então, vai querer calcular o valor de x menos 1. Como a gente ainda não sabe o valor de x menos 1, ele vai entrar numa recursão infinita e o programa vai travar, como vocês vão ver agora que eu já estou executando ele. Aqui. Já ele vai aparecer uma mensagem de erro. A gente pode consertar isso utilizando Delayed Evaluation. Como? A gente conserta a função do myIf, recebe y e z como funções, e também a gente passa os outros dois parâmetros como funções anônimas. Ele não vai passar 1, ele vai passar uma função que retorna 1 quando chamada. Ele não vai passar a função, somente a função de fatorial x menos 1, ele vai passar uma função anônima que quando chamada vai calcular o valor de fatorial de x menos 1. Como que isso vai alterar? Se eu chamar o fatorial de 8, ele vai calcular 8, não é igual a 0, então vai passar o falso. Vai passar uma função que quando chamada vai retornar 1 e uma função quando chamada vai retornar o valor de fatorial de x menos 1. Então ele vai chamar recursivamente até o final. Ele só vai calcular realmente o valor de fatorial de x menos 1 quando o x for 0, que é quando chegar no final da recursão, e vai calcular de trás para frente. Então, aí que está o atraso no cálculo, não calcula na hora. Então se eu chamar aqui, inclusive se eu colocar o fatorial de um número maior, ele calcula quase que instantaneamente. É isso, essa definição, e muito obrigado por assistir. Olá, vamos falar agora sobre o conceito de memoization. Memoization é escrito sem o R mesmo. Bom, memoization ele é utilizado em funções que retornam um único valor para uma dada entrada. Esse conceito serve para você não precisar recalcular de novo o valor das funções para uma mesma entrada, pois ao invés de recalcular você já vai ter esse resultado armazenado. Esse é um conceito bem simples de entender e vou me explicar agora com um exemplo em Rect como que é aplicado esse conceito. Aqui a gente tem uma função que, dado o argumento, retorna a sequência de Fibonacci, né? O valor da sequência de Fibonacci naquele índice. Então, se eu colocar aqui o valor de Fibonacci de 30, ele já até dá uma engasgadinha aí. Por quê? É uma função recursiva que faz duas chamadas recursivamente, ou seja, é um exponencial. Então, se eu colocar aqui, vamos tentar aqui com 38, ele já engasga ainda mais, ou seja, se eu colocar 40 ele vai demorar muito mais. Como que a gente pode resolver isso? Utilizando o conceito de memoization. Aqui a gente tem a mesma função, só que com o conceito aplicado. Basicamente ela faz o quê? Ela define uma lista como nula inicialmente, e essa lista é uma lista de pares. Pares nos quais o primeiro elemento é sempre o argumento de entrada da função e o segundo é a saída.
Ou seja, o que ela vai fazer? Aqui ela verifica se, a função assoc verifica se x está presente nessa lista memo. Ou seja, ela vai verificar o valor do x que eu passei e vai verificar se ele já foi calculado. Verifica nesse arg, verifica no próximo, até encontrar. Caso ele encontre, ele vai retornar a minha saída. E aqui é o caso em que ele não encontra, então tem que chamar recursivamente e fazer o cálculo. Se a gente for observar agora, na chamada da função, eu posso chamar o Fibonacci de 30. Ele vai basicamente, quase que instantaneamente, Fibonacci de 1000, por exemplo. Ele já dá esse número enorme aí. Então, esse é o conceito de memoization. Você troca processamento por memória. Em vez de você recalcular funções com o mesmo argumento, você já tem ele armazenado em algum lugar e só recupera essa informação. Olá, vamos falar agora sobre Dynamic Typing e Static Typing, ou seja, tipagem dinâmica e tipagem estática. No mundo da programação, nós podemos dividir as linguagens em dois tipos, nos tipos de tipagem dinâmica e tipagem estática. A diferença entre elas é como cada uma vai fazer a verificação dos tipos de variáveis. Nas linguagens de tipo estático, a verificação dos tipos das variáveis é feita em tempo de compilação, enquanto que nas linguagens de tipagem dinâmica, a verificação do tipo das variáveis é feita em tempo de execução. Eu vou mostrar um exemplo agora para você. Aqui. Bom, aqui, para um exemplo de linguagem de tipagem estática seria a linguagem C. Esse código aqui em C é um código muito simples. Eu declaro uma variável inteira e atribuo a ela o valor 10. Logo em seguida, eu atribuo a variável inteira uma string. Como C é uma linguagem de tipagem estática, logo na compilação, ele já vai me acusar o erro. Aqui na linha 7, eu estou atribuindo aqui a um inteiro sem o cast, é isso que ele diz. Bom, um exemplo de linguagem do tipo dinâmico seria Python. Esse aqui é um código simples em Python também. Aqui eu declaro uma variável P, pode ver que ela é declarada assim a um tipo específico, e atribuo a ela um valor 10, ou seja, P agora é um tipo inteiro. Então, imprimo na tela o valor de P, e logo em seguida eu atribuo P um booleano de valor true. Imprimo o valor de P, e depois atribuo a P uma string. E imprimo também. Ou seja, se eu executar aqui, o valor 10, depois o valor booleano true e a string programa. Bom, no que isso pode, no que isso vai acarretar? Por que são divididas somente nesses dois grupos? As linguagens de tipagem estática, a vantagem delas é a segurança em relação, a principal vantagem delas em relação às de tipagem dinâmica. Por quê? Você consegue verificar todos os erros de tipagem do seu programa sem executá-los. Enquanto na tipagem dinâmica, você precisa, a verificação só é feita quando o seu código executar aquele trecho de código. Quando o seu programa executar aquele trecho de código. Então, o que acontece? Se houver um erro de programação numa linguagem de tipo estático, o compilador vai encontrar e você vai poder selecionar facilmente. Se houver um erro de programação nas linguagens de tipagem dinâmica, o compilador não vai fazer essa verificação e você vai descobrir somente na hora que o programa estiver sendo executado. Ou seja, se esse erro passar pela sua bateria de testes e você conseguir soltar o produto, só na hora que ele estiver sendo executado que ele vai dar pau. Esse é o resumo básico. Algumas vantagens das linguagens de tipo estático é o que? A segurança. Normalmente elas possuem, códigos de tipagem estática possuem melhor performance em relação à dinâmica. E a IDE consegue te auxiliar muito mais nesse quesito, porque é mais fácil para ela completar seu código, dar informações que possam te ajudar.
E as desvantagens são mais difícil de aprender, são mais chatas, e você possui menos flexibilidade na hora de você trabalhar com funções e os tipos das variáveis. Enquanto que as vantagens das linguagens de tipagem dinâmica são linguagens muito flexíveis, você consegue criar tipos de dados muito mais facilmente do que em linguagens de tipo estático. Elas são concisas e são mais fáceis para serem utilizadas em programas pequenos. E as desvantagens são difícil detecção de erros, aquele esquema que se tiver um erro num trecho de código que não passou pelo seu teste, já era, um dia vai dar pau. E é também difícil fazer a manutenção nela. Bom, essas são as principais diferenças. Muito obrigado por assistir, até mais. Vamos falar agora sobre Strong Typing e Weak Typing. Strong, do inglês, é forte, e Weak significa fraco. Essas são duas formas de classificar as linguagens de programação também. Tá? O que seria Strong e Weak Typing? Ele define a forma como a gente vai tratar cada tipo de dado. Se a gente for explicar agora o Weak Typing, fica mais fácil de entender. Por exemplo, uma linguagem que é considerada uma tipagem fraca, você consegue fazer operações entre tipos de dados diferentes, você consegue somar um inteiro com um caractere, você pode acessar um inteiro como um float, vice-versa, ou tratar um inteiro como um booleano. Enquanto que no Strong Typing você tem muito mais restrições a isso. Inteiro só faz operação com inteiro, você não consegue misturar. E como exemplo aqui a gente pode observar a linguagem C é uma linguagem considerada Weak Typing, de tipagem fraca. Aqui eu declarei um inteiro e atribuo ele o valor 10 e imprimo o seu valor. Então eu somo o 10 com o caractere C. Imprimo e logo em seguida eu atribuo 1 à variável i e trato ela como booleano no condicional if. Como 1 é tratado como verdadeiro em C, ele vai imprimir essa mensagem. Então se a gente for executar aqui, ele compilou sem erro e mostrou todos os resultados certos. Já Python é uma linguagem Strong Typing, de tipagem forte, e não me permite fazer esses tipos de operações. Por exemplo, aqui eu tenho uma variável p, eu posso declarar ela como inteiro, valendo 10. Depois eu posso pedir para somar p com o caractere c, mesmo caso do que a gente tentou em C. Então se eu for executar aqui agora, ele já me acusou um erro. Eu não consigo executar, porque C não é um número, não é um inteiro, ele é um caractere, e Python, por ser um Strong Typing, não permite isso. Essa é a definição. Muito obrigado.